Eu vou ler, peço que você acompanhe na sua Bíblia. Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Pode se assentar. Meus amados irmãos, na igreja é inevitável que os problemas cheguem. Da mesma forma que nós podemos aplicar essa ideia a qualquer parte da nossa vida, no meio da igreja também é inevitável que as dificuldades, os problemas cheguem. E eles chegam em forma de desafios, chegam por meio de crises, às vezes necessidades materiais, às vezes necessidades espirituais. Por isso é fundamental que existam pessoas dispostas a servir na igreja, pessoas dispostas a resolver esses problemas, pessoas dispostas a apoiar e a sustentar a obra de Deus quando essas dificuldades chegarem. E quando essas dificuldades aparecem, não basta apenas reconhecer que elas existem. Não basta apenas nós acusarmos e dissermos, olha, aqui tem um problema e esse aqui é o problema. Não, nós precisamos também de pessoas para resolver esses problemas. Às vezes até mesmo apresentar soluções para que possamos caminhar corretamente no Senhor. De modo, irmãos, que a igreja não foi chamada para caminhar por meio de membros sozinhos. O Senhor nos chama para sermos uma igreja. E para isso, para sermos o corpo de Cristo, nós precisamos que os membros deste corpo caminhem juntas. É justamente baseado em um corpo sadio que até mesmo as enfermidades, as doenças, quando atingirem esse corpo, é necessário que ele esteja completamente são. Ou seja, nós precisamos de unidade na Igreja de Cristo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que em diversas situações, Deus levantou servos para conduzir o povo de Deus. Nós vemos que na época do Êxodo, Deus levanta Moisés, mas Moisés tinha uma tarefa muito difícil. E então Deus levanta homens para que ajudem Moisés. Nós temos o exemplo ali, principalmente de Arão, mas também nós temos o exemplo de Jetro, onde diante de um momento muito difícil ali para Moisés, na administração dos problemas do povo, Jetro recomenda o que divida a carga. Então foi necessário, Deus levantou esse homem para ajudar diante de uma dificuldade ou necessidade que apareceu ali. Nós temos também o exemplo de Paulo, onde era necessário que Paulo tivesse companheiros que o ajudassem nas suas missões. Nós temos ali
os claros exemplos de Barnabé e depois o de Silas, onde eles foram importantíssimos para que esse apóstolo pudesse chegar até os confins da terra, como indica ali Atos capítulo 1, versículo 8. E quando nós falamos até mesmo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus encarnado, nós lembramos que ele mesmo chamou inicialmente 12 homens para o auxiliar naquela missão, mas nós vemos que constantemente ele chama discípulos para servir nas muitas necessidades que o ministério dele já tinha, mas também nós vemos isso refletido no ministério dos apóstolos, onde eles compreendem a necessidade da igreja em ter pessoas ajudando diante dos muitos problemas que iam surgindo. Isso demonstra, irmãos, que o serviço ao Senhor deve ser compartilhado e que ele faz parte do plano de Deus. Quando Deus levanta homens, ele não levanta homens porque ele foi pego de surpresa e agora ele está vendo que essa igreja vai ter determinada necessidade e ele precisa suprir. Não, ele já faz isso naturalmente, porque todo membro da igreja é justamente um apoio para que a igreja permaneça de pé diante das muitas dificuldades. E principalmente quando os problemas chegarem, esses membros farão diferença e a igreja encontrará força para continuar firme nos caminhos do Senhor. Nós temos diversos exemplos disso, principalmente quando nós falamos da história dessa igreja, onde Deus, diante de dificuldades, levantou servos do Senhor para continuar a pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para esse texto de Atos, capítulo 6, os primeiros versículos, nós vemos que é importante percebermos essa necessidade no meio da igreja. Nós estamos falando aqui da igreja primitiva, onde estava sendo conduzida inicialmente pelos primeiros, na verdade, pelos apóstolos, os primeiros crentes. E nós vemos aqui que 7 homens são separados, levantados e escolhidos para o ministério de servir às mesas. E nós vemos que a nomeação deles, irmãos, libera os apóstolos para se dedicarem ao ministério da palavra, tanto à pregação, como também para a oração. Ao mesmo tempo, ela provê o cuidado pastoral de um grupo dentro da igreja e também impulsiona aqui pelo menos 2 figuras que vão ser muito importantes daqui a algum tempo no livro de Atos, que é o Estevão e Filipe. Irmãos, é muito interessante porque nós vemos que essa passagem, o capítulo 6, inicia e também termina registrando o crescimento da igreja. Nós vemos que diante de qualquer situação a igreja continuava crescendo, deixando claro que isso ocorreu porque o ministério da palavra estava sem impedimento algum. Qual é a grande ideia desse capítulo, especialmente desses versículos 7? Ele traz a ideia de que o Senhor abençoa a sua igreja, levantando servos fiéis para cuidar dela. Especificamente, nesses 7 versículos, ele está falando sobre o diaconato, sobre os diáconos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Senhor constantemente levanta homens e mulheres para servir ao Senhor nas suas necessidades. Amém? Queridos irmãos, o versículo 1 desse texto vai nos apresentar aqui um problema. Surge mais um problema na vida da igreja. E esse problema é relatado aqui, onde Lucas diz assim: multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Parece ter havido aqui, irmãos, uma falta de percepção na maneira como a igreja cuidava das viúvas. E nós devemos lembrar que haviam na verdade, haviam os judeus palestinos, os que falavam a língua hebraica, os que estavam ali na região, mas nós também devemos lembrar que haviam os judeus da diáspora, os judeus que haviam ido, vamos dizer assim, eles haviam sido dispersados em outras regiões. E esses judeus falavam grego. E quando nós vemos esse movimento todo acontecendo, eles retornam para Jerusalém e se tornam parte da igreja que se reunia ali em Jerusalém. E as viúvas dos helenistas, como é dito aqui, está se referindo justamente a esses judeus de fala grega. Tá? Então, o que é que apresenta-se aqui? Elas não estavam recebendo o devido nível de cuidado que as outras estavam recebendo. Por algum motivo logístico, estrutural ali, aconteceu esse problema. Isso pode ter acontecido justamente por causa do grande crescimento que a igreja estava passando ali. Nós vemos no capítulo 2, versículo 41, nós vemos no capítulo 4, nós vemos no capítulo 5, que constantemente Lucas relata que a igreja estava aumentando. E aumenta, e aumenta, e aumenta, e continua aumentando. E, consequentemente, as pessoas com necessidade também aumentavam. Até porque nós estamos falando aqui de indivíduos que saíam da região onde eles estavam e eles começavam a habitar em Jerusalém. Então, muitos deles talvez não tivessem emprego, e aí, para se sustentar, eles necessitavam vender as próprias posses, como nós vimos nos capítulos anteriores. Então, as pessoas estavam com dificuldades e era praticamente inevitável que isso acontecesse. Então, houve dificuldade para a distribuição de maneira ideal dos recursos que eram colocados à disposição dos apóstolos. Por algum motivo, eles estavam falhando e alguns estavam sendo deixados de lado. É interessante, irmãos, que a Septuaginta é a tradução do texto hebraico do Antigo Testamento para o grego, tá? E é dito ali que essa palavrinha murmuração, ela é traduzida da mesma palavra que é usada lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 7. Lembre lá na época de Êxodo, o povo começou a murmurar contra Moisés. Então, na verdade, não precisava de nada demais para eles murmurarem. Talvez eles caminhassem murmurando. Mas é a mesma palavra que é usada lá para murmuração. E aí, isso me chamou a atenção, e eu fui dar uma olhadinha o que essa palavra significava. No dicionário teológico do Antigo Testamento, é dito assim: essa palavra descreve uma queixa hostil, palavras fortes de descontentamento, rejeição irada ou ataque verbal de pessoas insatisfeitas. Ou seja, o que estava acontecendo ali? A mesma coisa, ou pelo menos parecida do que aconteceu lá no Êxodo, lá com Moisés, estava acontecendo aqui. Então, era impossível que os apóstolos não tomassem conhecimento daquelas queixas, porque provavelmente eram queixas muito fervorosas, queixas muito, vamos dizer assim, intensas, tá? Então, eles tomaram ciência desse problema. E então, os versículos 2 ao 6 nos mostram que eles apresentaram uma solução.
Não é dito quanto tempo eles demoraram para apresentar essa solução, só que, de fato, essa solução é apresentada. E, aparentemente, o que parece é que é algo bem imediato, tá? E percebam que, mesmo estando preocupados com a situação daquelas pessoas, daquelas viúvas, os apóstolos tinham um propósito acima de tudo. Eles queriam, acima de qualquer coisa, garantir que não abandonariam o ministério da palavra. A ênfase deles é: nós não podemos abandonar a oração e a pregação da palavra, porque essas duas coisas têm que continuar. Elas não podem ser, vamos dizer assim, interrompidas por essas outras necessidades. Eles dizem no versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Da mesma forma, no versículo 4, eles enfatizam novamente que devem se dedicar inteiramente à oração e ao ministério da palavra. Essa resposta dos apóstolos demonstra que eles reconheciam que um dos aspectos cruciais, ou na verdade, o principal aspecto que sustentava o povo ali, era a pregação. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, uma necessidade principal da igreja é a pregação. E aqui, unida à oração. Eles não poderiam perder, vamos dizer assim, tirar o tempo que eles tinham para essas atividades e colocar nessas outras paralelas. Wesley, mas que insensíveis, eles se recusaram a ajudar as pessoas necessitadas. Nada disso. O que nós vemos aqui é uma ênfase na pregação da palavra. Eles estão dizendo assim, olha, a gente não pode parar de pregar o evangelho. A gente não pode parar de orar. Porque se a gente parar, vai ter problema. Então, eles estão dizendo, olha, não pode parar isso. E aí, o que acontece? Eles dão justamente uma recomendação e eles dão a solução para isso. Eles pediram à congregação que escolhesse, versículo 3, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para cuidar da igreja. Especificamente aquele serviço. E a igreja, então, escolheu 7 homens. Estevão, Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, de acordo aí com o versículo 5. E nós, geralmente, irmãos, quando lemos esses versículos, nós fazemos uma associação óbvia. Quem é que está sendo escolhido aqui? Os primeiros diáconos. Inclusive, talvez a sua Bíblia tenha aí o títulozinho justamente esse. A instituição dos diáconos. A gente chama isso de epígrafe. Tá? Isso aqui não faz parte do texto bíblico. É uma interpretação dos editores dessa tradução. E, irmãos, eu acredito que isso aqui está perfeito. Não tem problema nenhum nisso. E, de fato, por que você está enfatizando isso, Wesley? Porque quando nós olhamos para o texto, eles em nenhum momento são chamados de diáconos. Você já tinha percebido isso? Nenhum dos 7 versículos diz que eles são diáconos. Mas isso é relevante? É, porque tem teólogo que diz que aqui não são os primeiros diáconos. Mas nós não podemos fugir dessa interpretação, porque nós vemos que, mesmo que eles não sejam chamados de diáconos aqui, a sua função na igreja se assemelha muito ao que vai ser exigido lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8. E aí, irmãos, mesmo que não haja essa palavra diácono aqui, nós devemos ter em mente que, por exemplo,
não são chamados de diáconos. Mas por que a gente acredita, então, que aqui são os diáconos? Em primeiro lugar, porque se nós pegarmos a ideia, o que significa a palavra diácono? Diácono é aquele que serve, tá? É aquele que tem um ministério, é aquele que está a serviço. Basicamente, esse substantivo significa isso. E aqui, nesse texto, tanto no versículo 2, nós vemos um verbo aí. Qual é esse verbo? Esse verbo é o verbo servir. Olha só. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Qual é a palavra que é usada aí? É uma palavra parecida com a palavra diáconos. É uma palavra diaconem, que é da mesma raiz da palavra diáconos. Então, esses 7 indivíduos foram chamados para servir. Olha só. E aí, quando nós olhamos para o versículo 3, nós vemos o substantivo diaconia, que é traduzido como serviço ou como ministério, né? E olha só como isso também é interessante. Nós, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, qual é a natureza desses homens aqui? Ou melhor, qual é a natureza do chamado desses homens aqui? É servir. É a diaconia. Tá? Então eles foram chamados para servir. E aí perceba também que no versículo 4, nós vemos outra afirmação, que é, e quanto a nós, ou seja, os apóstolos, e quanto a nós, versículo 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra ministério é a palavra também diaconia, porque diaconia é serviço ou ministério. Ou seja, qual é o primeiro ministério que é apontado aqui? É o ministério da palavra. É o serviço da palavra. E aí, irmãos, eles estão dizendo, olha, nós temos que nos dedicar ao nosso serviço, ao serviço da palavra, ao ministério da palavra. E esses que vão ser levantados, eles vão agora para o serviço ou para o ministério da misericórdia, da distribuição das mesas. Ou seja, o ofício da diaconia diz respeito a atividades de natureza assistencial na igreja. Justamente, irmãos, o que os nossos diáconos fazem. Logicamente, que os diáconos aqui estão sendo levantados para uma tarefa em específico, que é a distribuição de tudo aquilo que eles recebiam. Mas o que nós vemos depois é que a função do diácono é expandida. E aí a gente vai ver isso de forma bem mais clara nas cartas de Paulo, onde os diáconos estão lá e eles cuidam de fato da igreja. Nós vemos até diáconos aqui, mais na frente, que vão pregar o evangelho. Não porque eles são diáconos, mas é porque é uma tarefa natural dos crentes, tá? Então, nós vemos aqui, irmãos, objetivamente, que são levantados diáconos para servir a igreja. Até porque, no versículo 6, os apóstolos impõem as mãos sobre eles. Então, se tem imposição de mãos, tem bênção, tem unção. E se tem unção, tem um oficial. Se tem um oficial, tem um ofício. E qual é o ofício? O ofício de diácono. Então, esses homens são levantados para resolver aquele problema. E aí, no versículo 7, nós vemos o resultado daquela decisão. Nós vemos, irmãos, que o versículo 7 mostra como Deus abençoa as igrejas que zelam pela ordem eclesiástica, que zelam pela unidade da igreja, que zelam pela centralidade das escrituras. Porque Lucas registra que a palavra de Deus continuava a crescer. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam
a fé. Então, Deus não abandona a sua igreja, irmãos, diante da dificuldade. Nós vemos mais uma dificuldade surgindo no meio da igreja, primitiva ainda, e o Senhor está cuidando. À medida que os diáconos cuidavam da igreja, a igreja preservava a sua unidade. É justamente por causa da eleição desses homens que o versículo 7 vai dizer que a igreja continuava crescendo. A palavra continuava se expandindo. A palavra de Deus continuava a crescer. E Deus continuava a trazer pecadores arrependidos e convertidos para o reino de Deus. É tão interessante que ele dá ainda um pequeno detalhe. Ele diz que até mesmo alguns dos sacerdotes, olha só, alguns dos sacerdotes obedeciam à fé. Justamente um dos grupos de homens que perseguiam os apóstolos estavam constantemente se convertendo e obedecendo ao Senhor. Irmãos, é digno de nota ainda mais um detalhe aqui. O reverendo Paulo Anglada, ele comentou esse texto e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Porque nós vemos que constantemente aqui no livro de Atos há um movimento, vamos dizer assim, um movimento de oposição contra a igreja. Então, nós vemos que Satanás utiliza de vários métodos para se opor à pregação do evangelho e para tentar fazer com que a igreja não cresça. Então, por duas vezes, nós vemos Satanás levantando perseguição, levantando oposição contra a igreja. E uma dessas oposições é registrada no capítulo 4, nos primeiros 3 versículos, onde ocorre ali a primeira prisão dos apóstolos. Pedro e João são presos porque estavam pregando e realizando milagres, irmãos. Lembre, depois lá da cura do homem paralítico na porta do templo, na porta formosa, é dito que eles curam esse homem vai para o templo, e eles estão lá pregando, e eles são presos. É a primeira oposição. No capítulo 5, os versículos 17 ao 18, até na semana passada a gente tratou disso, nós vemos que ocorre uma segunda prisão, só que agora é de todos os apóstolos. Ou seja, a perseguição aumenta. E além deles serem presos, eles são açoitados. É interessante que ainda no capítulo 5, nos versículos 1 ao 11, lembre que Satanás levanta agora de forma interna, dentro da igreja, ele levanta 2 pessoas, que é Ananias e Safira, e esse homem e essa mulher são levantados para propagar mentiras, serem hipócritas dentro da igreja. Então, de todas as formas, a igreja estava encontrando problemas. Mas, o reverendo Paulo Anglada diz assim, irmãos, olha só como é interessante. A passagem que estamos considerando representa outra tentativa de Satanás de impedir o avanço da igreja de Cristo. Desta vez, ele tenta alcançar o seu objetivo de maneira mais dissimulada, procurando desviar a atenção dos apóstolos das funções essenciais do ministério deles, para o qual haviam sido comissionados. Se Satanás tivesse sido bem-sucedido, não podemos prever as consequências dessas desastrosas, na verdade, consequências desastrosas, que isso acarretaria à igreja. Entretanto, pela graça de Deus, os apóstolos perceberam logo o perigo e tomaram a sábia decisão aqui registrada. O fato causou um novo impulso ao crescimento da comunidade cristã, de modo que Lucas conclui o registro do episódio referindo-se à multiplicação dos discípulos de Cristo e à conversão dos sacerdotes à fé. Ou seja, provavelmente, irmãos, e ao que tudo indica, isso é mais uma oposição que
o diabo levantou contra a igreja. Ele tentou fazer o que agora? Ele tentou colocar na cabeça dos apóstolos assim, olha, não precisa pregar. Não precisa orar. Vocês podem agora ir lá e fazer esses afazeres. Não precisa não, pode dar um tempo na oração, pode parar um pouquinho de pregar, tira férias. Era isso que estava acontecendo ali. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor concedeu sabedoria para esses homens, para eles entenderem que eles deveriam continuar na sua tarefa, ao qual eles haviam sido levantados, mas que eles deveriam levantar mais homens, mais pessoas capacitadas para trabalhar agora em outra frente de necessidade da igreja. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, diante dessa explicação, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Especificamente 3. E a primeira é que eu chamo a atenção dos irmãos para perceber que Deus levanta servos para preencher lacunas e para edificar a sua igreja. E aqui, de forma específica, o Senhor está levantando oficiais. Ele levanta os diáconos. E os diáconos são esses servos que devem liberar, tá? Cadê os diáconos? Ali, tá? Eles são justamente esses que devem liberar, naquele momento os apóstolos, né? Mas hoje os pastores e os presbíteros, para que eles tenham as preocupações deles. Quais são as preocupações dos pastores e dos presbíteros? Que foi dito aqui? A pregação e a oração. O ministério da palavra. Os presbíteros, eles têm a necessidade básica de continuar pregando o evangelho, se esmerando na palavra e orando pela igreja. E aí é onde entra os diáconos, onde eles vão trabalhar naquela frente que libera para que eles tenham especificamente também, especialmente, os pastores, para que eles tenham tempo para meditar, para estudar, para orar, né? Oração, Wesley? Oração. Oração, irmãos. O pastor e os presbíteros, eles não devem orar pela igreja só aqui, não. Eles devem orar pela igreja em todos os momentos, nas devocionais, nas meditações, nos cultos, em qualquer lugar. A igreja necessita, irmãos, de oração. E aí, os apóstolos designaram esses homens para garantir que as necessidades materiais da igreja pudessem ser atendidas. Os apóstolos não estão sendo negligentes. Na verdade, eles estão designando homens específicos e capacitados para cuidar da igreja. E é exatamente isso que deve ser feito, irmãos. Eu não vou adiantar a última aplicação, mas os diáconos, então, diante disso aqui, eles são um presente para a igreja. Eles são um presente para a igreja, irmãos. Eles são uma das peças fundamentais para o funcionamento de uma igreja. Porque é justamente eles que vão cuidar de toda aquela parte logística que os pastores e que os presbíteros não dão conta. Então é muito importante que nós tenhamos homens capacitados e para servir o Senhor. Homens qualificados para servir ao Senhor. E louvado seja Deus, irmãos, pelos nossos diáconos. Louvado seja Deus pelas suas vidas, irmãos. Que vocês continuem servindo ao Senhor com essa vocação que o Senhor os chamou. Tá? Isso é importante, porque, às vezes, isso é um entendimento equivocado, tá? Às vezes a gente acha que para determinada pessoa ser um presbítero, ele tem que ser um diácono. Nada disso, viu? Isso não é bíblico. O diaconato é um chamado, é uma vocação.
Às vezes o cidadão foi chamado para ser diácono, você não pode dar, diante dessa vocação que ele recebeu, um presbiterato para ele. Ele não pode ser pastor. Mas, às vezes, a gente entende que determinadas pessoas são chamadas momentaneamente para exercer algumas funções na igreja. E aí é onde nós entendemos que uma pessoa pode ser chamada para ser diácono, porque existe essa lacuna e ela serve para essa vocação, né? E aí depois ela é movida para outro ministério, né? Tem um colega meu lá, um ex-colega, né, do seminário, que ele disse assim, olha, todo pastor um dia tem que ser diácono. Porque é função do pastor servir. O pastor tem que ser o primeiro em todas as coisas. Ele tem que estar lá. Então, vai abrir a igreja, né? O pastor tem que estar lá, irmãos. Vai receber os irmãos. O pastor tem que estar lá. Então, faz algum sentido, tá? Não vou dar os créditos para ele, não, se ele ver essa mensagem. Ele sabe que eu estou falando dele. Mas é muito importante que nós tenhamos diáconos aqui. Irmãos, em segundo lugar, Deus levanta servos para o ministério da palavra, para a edificação da igreja. Essa passagem, ela não fala somente de diáconos, mas ela fala de outro ofício também. Porque, assim como os apóstolos, todo membro da igreja precisa valorizar o tempo em que os seus líderes dedicam para o estudo da palavra. Tá? Então, nós precisamos compreender que os presbíteros e pastores necessitam de tempo para meditação na palavra. Eles precisam, irmãos, naturalmente se esmerar. Então, às vezes... Por que você está dizendo isso, Edson? Porque, às vezes, nós até involuntariamente, nós atribuímos muitas funções para os pastores, principalmente para os pastores, mas também para os presbíteros. E esses homens, eles têm que estar focados na função deles. A gente sabe que o presbítero regente, né, que a gente chama de presbítero, ele tem atribuições administrativas. Então, eles cuidam ali da função de conduzir, de resolver alguns problemas, tá? E os pastores, eles têm talvez o dobro de tarefas para fazer isso. E às vezes a gente não dá tempo para estudar, né? Eu sei que eu sou suspeito para falar disso. Eu sou suspeito. Mas, irmãos, nós temos essa função, ainda que nós não compreendamos, de liberar os nossos líderes para se esmerar. E aí é onde recai uma responsabilidade muito grande, né? Que ao mesmo tempo que eu estou dizendo que os membros da igreja têm que liberar os presbíteros e pastores para meditar, os presbíteros e os pastores têm que meditar na palavra. Tem que se esmerar na palavra. Tem que se colocar em oração para a igreja, diante de Deus em favor da igreja. Então, nós precisamos compreender. E os apóstolos fazem justamente isso. Eles dizem, nós não podemos parar de dedicar a nossa atenção ao ministério da palavra. E é justamente o que eles estão fazendo. E há homens que são direcionados pelo Senhor justamente para o ministério, exclusivamente para o ministério. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós devemos perceber, e agora percebam que eu vinha de forma específica, diácono, presbítero, e agora de forma mais geral, mas também específica, Deus levanta servos que não são oficiais para usar os seus dons para a edificação da igreja. O Senhor levanta homens que não são presbíteros, que não são diáconos, para servir. E nós devemos, irmãos, valorizar uma igreja devidamente organizada também.
Na verdade, esse é o objetivo de todos os dons que o Espírito Santo concede aos membros. O Espírito Santo concede cada um para uma determinada função. E é isso que fica explícito ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 11 e 12, onde os dons do Senhor são para a edificação dos outros. Então, Paulo nos diz, lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, que os dons de Deus são para o bem da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O que é que isso quer dizer? Deus levanta pessoas para funções específicas dentro da igreja. Wesley, qual seria a minha? Meus irmãos, quem vai dizer é Deus. Às vezes a gente, como líder, a gente direciona as pessoas. Então, às vezes você tem características para liderar, e você é jovem. E aí a gente diz assim, olha, meu irmão, seria bom que você pudesse conduzir os jovens. Por que você não tenta ser presidente da UPA, da UMP, né? Por que você não tenta conduzir os jovens, estimular os jovens? Às vezes, as irmãs têm uma voz bela, bonita. Então, a gente naturalmente direciona elas para que elas possam nos conduzir no louvor. Às vezes, tem homens e jovens que servem, que gostam de servir, que gostam de manter a igreja organizada e tem aquele desejo, aquela ênfase. Nós já temos que ter atenção, porque eles podem ser futuros oficiais. E eles já servem hoje. Até porque aquele que é pastor hoje, aquele que é presbítero hoje, aquele que é diácono hoje, ele um dia não foi oficial, mas ele já deveria servir na igreja. Porque ele é um crente. Porque ele é chamado e o Senhor concede dons para vocês. Cada um de vocês tem um dom. Eu posso não saber exatamente qual é esse dom, e vocês podem não saber exatamente hoje qual é o dom de vocês, mas o Senhor os chamou para trabalhar. Às vezes, falta mais o incentivo, né? Falta o incentivo para a gente descobrir no que você é bom. E aí, é por isso que muitas vezes nós encontramos os membros da igreja desanimados. Não, mas eu não sou bom nisso aqui, no que eu estou fazendo. Às vezes você está fazendo algo que não é da sua competência. E aí a gente tem que direcionar você para uma outra tarefa que você vai ter gozo em fazer e a igreja vai ser edificada naquilo que você faz. Às vezes você tirar fotos bonitas, uma coisa tão simples, já te habilita a servir na igreja. Às vezes você escrever bem já te habilita a um serviço futuro de mídia ou de propagação virtual da igreja. São coisas simples, irmãos, que nos movem. Mas quem é que nos dá esse dom? É o Senhor. O Senhor te chama e te levanta para servir a Ele. 1 Coríntios, no capítulo 14, 26, diz: tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Da mesma forma, é o que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 10, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então eu queria dizer para você, Deus levantou diáconos, Deus levantou presbíteros, mas Deus também levantou você. No dia que o Senhor te chamou, Ele te chamou com um propósito. E esse propósito é que você honrasse o Senhor. Irmãos, às vezes é difícil, às vezes é desanimador a vida da igreja, porque nós não encontramos como é que nós podemos servir de forma ideal, mas o Senhor te chamou para servir. Que o Senhor te dê entendimento, que Cristo te conduza por meio do Espírito Santo, para que você possa
reencontrar ou encontrar aquilo que você tem gozo na igreja, que você pode edificar os irmãos por meio do seu serviço. E que Deus continue abençoando você, onde quer que você esteja. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Deus, porque o Senhor levantou homens, como aqui registrados, diáconos, para esse serviço tão maravilhoso. Mas o Senhor também levantou homens para o ministério da palavra. Homens que continuem pregando o Evangelho, se esmerando, orando pela tua igreja. Mas, acima de tudo isso, o Senhor chamou crentes. O Senhor chamou servos para servir o Senhor. E eles estão aqui. Nós estamos aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos servir ao Senhor. Possamos encontrar gozo, Pai, felicidade, alegria em tudo que nós fazemos. Que o Senhor continue a levantar pessoas, servos do Senhor, para suprir as necessidades da igreja. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor vem nos sustentado. Até aqui o Senhor não deixou faltar nenhum deles. E a igreja continua de pé, primeiramente porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, mas também porque Ele levanta homens e mulheres para conduzir e continuar a liderar essa igreja humanamente falando. Obrigado, Deus. Nos abençoe e nos guarda. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.